Oi, meu nome é Rafael Teixeira, sou estudante de bacharelado em Geografia e participo do Laboratório de Espaço, Sensoramento Remoto e Estudos Ambientais, e apresentarei a identificação e caracterização de áreas verdes da região administrativa da Penha, como análise comparativa espacial e espectral, com orientação de Felipe Gonçalves, Patrícia Costa e Carla Madureira. Para compreender o que são áreas verdes, a gente tem que entender que são enquadradas como sendo de forte influência para a dinâmica urbana. Além disso, segundo João Carlos Nutt, elas podem também ter duas principais formas, sendo elas os espaços abertos ou elementos arbóreos. As áreas verdes são estruturas intraurbanas que podem ser encontradas com distintas tipologias e formas. E dentro dessa pesquisa, nós vamos analisar as variações como as manchas arbóreas, árvores isoladas, os parques municipais e também áreas de gramíneas que podem ser extensas ou curtas. Mas por que é importante mapear? Não devemos esquecer que tem importância em mapear e monitorar essas áreas dentro do perímetro urbano, para assim podermos identificar as tipologias urbanas. Dessa forma, nós conseguimos estudar o comportamento dessas áreas verdes, além de observar os déficits dessas áreas, que precisam de políticas públicas. Além disso, a gente tem que analisar que, num contexto atual, ela é bastante contribuinte essa pesquisa pela questão do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tem em seu plano diretor uma ênfase forte nas áreas verdes. Por exemplo, mas há como a gente mapear através do campo. Porém, o estudo dificulta quando a gente necessita de uma maior abrangência, como, por exemplo, casos de maciços. Por isso, o sensoriamento remoto é imprescindível para o detalhamento do estudo das áreas verdes, necessitando de um mapeamento ou monitoramento semi-automatizado. Para isso, nós temos que compreender o que é sensoriamento remoto, que tem como princípio a discretização do espaço. Quando a gente trabalha com uma imagem digital, tem que entender que ela pode ser proveniente de diversos sensores, e ela torna-se importante para identificar nossas áreas de análise, que nesse estudo são as áreas verdes intraurbanas. Quando um sensor captura um alvo, ele reflete energia de reflectância, e essa energia é transformada em uma imagem que vai ter características específicas de acordo com o sensor que foi utilizado, havendo características espaciais, temporais e espectrais diferentes. Assim, você discretizar o espaço na forma de pixel. E também tem uma grande potência na relação do alvo e a característica espacial relacionada à medida dos pixels. Dentro da pesquisa, nós analisamos os alvos e o que seriam os alvos. Basicamente, a gente pode descrever a partir da identificação, que trabalha com a ideia de onde ele está e se é possível observar o alvo. Há também a delimitação, onde você precisa observar onde começa e onde acaba o seu alvo em si. E, por último, a classificação, que é quando você tem capacidade de afirmar o que é o seu alvo ou qual a sua tipologia. Mas qual seria a melhor imagem para analisar as áreas verdes? Essa resposta depende da tipologia analisada e do seu alvo de estudo. Por isso, o objetivo da pesquisa é compreender como se comportam as áreas verdes dentro do perímetro urbano e apresentar os melhores sensores para cada tipologia analisada. Isso justifica porque expande e possibilita novas formas de mapear e caracterizar as áreas verdes. A partir desses conceitos, a pesquisa vai focar nessa análise dentro da região administrativa da Penha, que é a 11, que engloba 3 bairros: Braz de Pina, Penha e Penha Circular. O motivo da escolha da RA da Penha foi baseado na diversidade presente dentro do seu perímetro urbano, havendo distintas tipologias e alta variação nas suas formas e funções das áreas verdes intraurbanas. E para a comprovação do estudo, nós analisamos a área através do Google Earth e utilizamos os conceitos do Plano Diretor de Arborização Urbana, o PDAU. Nossa metodologia utilizada foi com o uso de 5 sensores, sendo sensores orbitais, o Landsat de 30 metros, Sentinel de 10 metros, Planet de 3 metros, Worldview de 1 metro e, por último, a fotografia aérea ortofoto 15 centímetros. A partir dos sensores, nós identificamos as áreas verdes com diversidades e tipologias distintas e depois realizamos o levantamento das imagens, tornando-as nossos alvos de estudo. Com isso, a gente analisou o comportamento dos alvos e fizemos o cálculo da área mínima e menor mancha delimitável seguindo os cálculos de Jensen. Por último,
nós comparamos as classificações para obter resultados sobre os melhores meios de utilização dos sensores. Essa comparação foi feita a partir da simulação de generalizações e de diferentes simulações a partir de uma classificação pré-existente. Agora, para a análise dos alvos, nós vamos simplificar usando essas três letras: I para identificável, D para delimitável e C para classificável. Na arborização viária densa, nós podemos observar que na ortofoto e worldview é possível ver claramente as três formas de escrever um alvo. Mas já na Planet não tem como possibilidade de classificar, porque vira apenas uma mancha verde sem definições claras. Com a Sentinel, a delimitação fica impossível saber onde começa e onde termina o meu alvo, que no caso seria o D. E na Landsat, nem identificação é viável. Com o princípio de analisar outras tipologias, nós identificamos essa rua que possui uma menor quantidade de árvores em relação à primeira. E nessa de arborização viária média tem apenas a ortofoto e o worldview visíveis para estudo de alvo. Já em uma arborização viária rarefeita, apenas na ortofoto você consegue ter uma análise completa do alvo. Porque já na worldview não consegue ter uma classificação dela. E nas outras não tem nem como falar sobre. Mas o nosso parâmetro muda quando nós observamos manchas arbóreas, onde é possível ter o estudo do alvo em todas as imagens. Isso torna-se possível visto que sua mancha verde possui um tamanho possível de ser transformado em imagem para os satélites. Tem também a mesma análise com manchas de árvores menores, que é o caso do maciço da Igreja da Penha, que é representado nas imagens, que possui a capacidade de análise em todas as imagens também. E esse caso aqui é muito interessante, porque tem dois alvos próximos e que trazem dificuldade na observação. A primeira é uma mancha de árvores menor, que é o terreno baldio, e a sua classificação só é viável até o worldview, que é a segunda. E com a Praça Ari Barroso, que é a área maior, a classificação ainda é viável com a Planet, por possuir uma maior área, né? E o interessante é observar que na Landsat há o cruzamento dos dois alvos, que dificulta a nossa análise. Como dito, a gente percebe que aumenta a dificuldade quando a área do alvo é menor, ainda mais quando a arborização é rarefeita. Observando nesse caso que na Planet, Sentinel e Landsat tem um desafio maior de analisar por completo. Nas áreas de gramínea, a gente tem como exemplo essa área militar, que tem até a Sentinel viável para ter um estudo acerca do nosso alvo. E na Landsat complica porque mistura, você não consegue observar se é árvore, ou se é arbusto, se é grama. Por isso que tem essa dificuldade. E quando estudamos a Via Light, que possui uma forma comprida e extensa, tem maiores impasses para classificar o alvo, sendo possível ter uma análise completa do alvo até a Planet. Depois da comparação dessas imagens, nós calculamos a área mínima e o raio também, sendo ele conservador ou flexível para poder compreender dentro de uma generalização o comportamento dos alvos. O estudo foi realizado a partir dos ensinamentos de Jensen, o qual considera que um classificador vai enxergar uma área com no mínimo 4 pixels se for flexível e quando conservador vai ser 8 pixels. Por exemplo, a Landsat tem uma área mínima de 3.600 metros quadrados até 7.200 metros quadrados. Para entender a generalização realizada na pesquisa, é preciso compreender que quando eu mudo de escala, ou seja, mudo de resolução, eu deixo de observar alvos que seriam perceptíveis em outras escalas. Então, quando eu diminuo sua resolução, dificulta a nossa percepção das áreas verdes. Nossa simulação foi feita a partir do worldview de 2 metros. E a partir disso, nós diminuímos a resolução 3 vezes. Com a resolução da Planet, 3 metros, que não possui tanta diferença entre as duas, né? Vai ver que a diminuição foi pouca. Mas já na Sentinel, que é uma diferença de 10 metros, que tem 10 metros no caso, é possível observar que diminui nas áreas verdes, claramente, sem dúvida nenhuma. Dá para ver a Via Light, o maciços, mas ainda tem uma dificuldade assim, de observar já. Outras áreas que não tem mais. E no caso da Landsat, com 30 metros, fica ainda mais precária a visualização. Dá para ver que nem a Via Light mais aparece. Essas 4 imagens, então, é clara a importância da utilização do sensor remoto correto para seu estudo específico. Então, nossa conclusão, diante da análise das imagens, é que para o estudo das vias públicas, as melhores fotos são ortofoto e worldview,
visto que são as que possuem maior resolução e capacidade de analisar tipologias arbustivas e árvores isoladas, por exemplo. Já em manchas de árvores, não tem necessidade de maior detalhamento dessas tipologias, sendo possível observá-las com Landsat e Sentinel. Quando observa-se praças, há variações no nosso estudo, visto que pegamos uma situação de análise relacionada a uma mancha arbórea, mas também uma praça com uma área considerável, o que auxilia no estudo usando a Planet, por exemplo. Entretanto, em outras é necessário utilizar o WorldView e o Orthofoto para analisar de forma completa. E por último, nas áreas de gramíneas, por ser caracterizada pela vegetação rasteira, há como utilizar a Planet e Sentinel, sem comprometer o estudo. Assim, com esse estudo, é possível para uma prefeitura do Norte Fluminense utilizar o WorldView para estudo ao invés da ortofoto, que demanda capital e tempo, sendo necessário, por exemplo, para um estudo de uma área descampada da região. Com esse pontapé inicial no estudo das áreas verdes da RA da Penha, vamos buscar expandir a análise para o município do Rio de Janeiro inteiro, e cada uma das RAs, no caso, para auxiliar e facilitar a leitura das áreas verdes intraurbanas cariocas. Essas são as referências bibliográficas e muito obrigado pela atenção.